Essa peça que eu estou fazendo no tutorial é um tamanho M e ela tem 27 centímetros de tamanho, né? E 64 de largura, ela é regulável também atrás. E eu vou ensinar vocês a fazerem ela de todos os tamanhos. Como vocês veem, ela é uma peça super leve, só tem 113 gramas. É menos do que um novelo de linha, né? Porque um novelo de linha Anne tem 146 gramas. Para fazer essa peça, eu vou trabalhar com alguns restinhos aqui de fios que eu tenho, tá? Todos esses fios aqui, ele tem a Tex 295. Porque eu tenho esses dois aqui é fio pérola. Esse daqui é fio Camila Fashion e esse daqui é o fio Fiore, tá bom? Para vocês verem aí que a gente pode usar qualquer tipo de fio que a gente tiver e misturar, que vai dar um resultado incrível. Como que você vai saber que tamanho você vai fazer o quadradinho, né? A gente precisa de uma fileira de quadradinho para cobrir o nosso busto. E o que que eu fiz para descobrir isso? Eu medi de uma axila a outra, um pouco abaixo, né? Passando aí por cima do busto. A minha medida deu 50 centímetros, né? Então, logo, eu vou precisar fazer 5 quadradinhos, né? De 10 centímetros para dar essa medida. Então, você vai tirar essa medida aí que tá aparecendo na imagem para você, né? De uma axila, passando por cima do busto, a outra axila, e você vai ter aí uma medida. E você vai trabalhar os seus quadradinhos em cima dessa medida. Caso a sua medida seja menor, por exemplo, ai Raquel, a minha medida deu 40 centímetros. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um quadradinho menor. Talvez você não vai precisar fazer essas duas fileiras aqui, tá? Talvez você vai fazer, se sua medida aí for um tamanho P, provavelmente você só vai precisar fazer uma fileira dessa cor bege. Mas se o seu tamanho aí já for um GGG, você vai precisar fazer mais fileiras aqui dessa cor bege. Às vezes 2 ou 3 a mais. Então, o que que você vai fazer? Você vai tirar a medida do seu busto. Aí você vai ver quantos centímetros você precisa, tá? De largura. E aí você vai fazer os seus quadradinhos em cima disso. Vamos começar a nossa peça aprendendo a fazer esse quadradinho. Ele tem alguns detalhes, porém ele é super fácil de fazer. Eu vou pegar aqui o meu fio bege e a gente vai começar fazendo um anel mágico. Para o anel mágico, você pega essa pontinha que termina, deixa ela aqui para baixo. E essa continuidade você vai enrolar no seu dedo, ó. Passando a continuidade por cima desse fio que já tá aqui no seu dedo, ó, dessa forma. E vai formar esse X. Tá vendo que formou um X? Você não precisa apertar muito. Agora você vem com sua agulha, com um ganchinho assim, ó, de quina, introduz e busca esse fio. Introduzir. E eu vim buscando o fio de cima para baixo. Ó, busquei ele para baixo. Agora eu vou dar uma laçada nesse fio aqui da continuidade. Vocês estão vendo que aqui é a continuidade do fio. Então, eu busco ele aqui para dentro fazendo uma correntinha. E aqui já tá preso. E a gente já fez o anel mágico. Agora, a gente vai colocar 16 pontos altos, separados por uma correntinha dentro desse anel mágico. Então, para fazer o nosso primeiro ponto alto, a gente vai subir aqui mais 2 correntinhas. Então, aqui 1, 2. Esse é o primeiro ponto alto. Agora, eu venho fazendo ponto alto normal. Ponto alto, a gente gira a linha na agulha, introduz aqui no espaço, aí eu venho buscando meu fio. Fiquei aqui com essas 3 alcinhas, eu tiro 2 e tiro 2. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação e mais um grupinho de pontos altos. Então, eu laço a linha na agulha, introduzo aqui no espaço, busco o fio, tiro 2 e tiro 2. Então, aqui eu vou seguir fazendo ponto alto. Ó, aqui eu fiz 4 pontos altos e aqui eu fiz uma correntinha, ó. Fiz 1, 2, uma correntinha, 1, 2, uma correntinha. Vou fazer mais 2. E uma correntinha. Finalizei aqui, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 pontos altos separados aqui, ó. A cada 2
eu faço uma correntinha. Agora eu vou fazer uma correntinha final. Vou introduzir a minha agulha no primeiro ponto alto aqui, buscar o fio para dentro e passar aqui dentro do ponto também. Esse aqui é um ponto baixíssimo. Aí eu venho puxando essa cordinha aqui, ó, para regular e apertar. E aí a gente já tem o miolozinho do nosso quadradinho. Para finalizar, é só buscar o fio para dentro e cortar o fio. Agora eu peguei o fio amarelo e eu vou introduzir ele aqui dentro de algum desses espaços. Vocês lembram que a gente fez aqui 2 pontos altos separados por uma correntinha? Então aqui, ó, nesse espacinho, a gente pode colocar, você pode colocar aí a sua agulha. Aí a gente vai buscar o fio aqui para dentro e vai dar um nozinho, só para firmar. Dando esse nozinho, a gente vai subir aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. A gente vai laçar a nossa linha na agulha e agora a gente vai trabalhar aqui mais 2 pontos altos dentro desse espaço. Então, a gente vem fazendo um ponto alto, faz mais um, fiquei com 3, certo? Aí aqui eu faço uma correntinha e vou no próximo espaço, ó. E vou fazer 3 pontos altos. Faço uma correntinha, venho no próximo espaço. E faço 3 pontos altos. Fiz aqui meu último grupinho de 3, aí eu faço uma correntinha. Venho aqui, ó, no primeiro ponto da primeira fileira, ó, na cabecinha do ponto, busco o fio e faço um ponto baixíssimo. E aqui eu faço mais uma correntinha, busco, puxo um fio grande e corto. Agora eu pego a próxima cor, que é a linha laranjada. E aí eu vou vir aqui embaixo, tá vendo? Ainda na cor bege, e vou introduzir minha agulha aqui. Vou buscar o meu fio. Ó, vou buscar o fio para trás. E vou dar um nó. Vocês viram que eu amarrei essa linha laranjada na fileira de baixo, né? Que é na bege. Aqui eu faço um nozinho. E aqui novamente eu introduzo a agulha lá embaixo aqui. Gente, eu não sei se tá saindo no som, mas tem umas crianças gritando. Então eu amarrei aqui meu fio laranjado aqui na fileira da cor bege, entre os 2 pontos altos, certo? Agora eu vou introduzir a minha agulha de trás e pra frente e buscar esse fio. Gente, se sair algum barulho aí de grito nesse vídeo, é os vizinhos, tá? Que tem umas crianças aqui brincando, correndo, sendo criança, né? Então, eles gritam, não sei se vai dar pra sair, mas de toda forma, já vou avisando vocês. Aí, aqui a gente vai esticar esse ponto até a altura dessa cor amarela. Quando der a altura aqui que você esticou, você vai passar por debaixo do ponto. Aqui, ó, tá vendo? A agulha tá debaixo da fileira aqui amarela e você vai buscar esse fio. Buscou o fio lá de trás, ó, ele passou aqui por detrás. Aí aqui você vai fazer uma correntinha e já prendeu o fio. O próximo aí a gente vai colocar 2 pontos, né? O próximo ponto a gente só vai, ó, introduzir novamente lá embaixo. Buscar o fio lá de trás, ó. Busco o fio lá de trás, subo também até lá em cima. Aí eu introduzo a agulha aqui de baixo, busco o fio e faço uma correntinha. E aí ele já fica preso dessa forma. Agora a gente trabalha aqui 3 correntinhas, né, que é uma correntinha para cada um desses pontos. E aqui a gente já vem no espaço aqui da cor bege, ó. Introduz o fio, busca ele lá atrás, estica até da altura aqui da cor amarela. Busca o fio lá atrás e faz uma correntinha. Novamente, ó, introduz o fio, introduz a agulha no espaço do ponto, busca o fio até lá em cima. Quando ele der a altura aqui do ponto, você vai passar a agulha embaixo aqui, ó, embaixo dos pontos da fileira amarela e buscar novamente o fio laranjado.
Aí aqui você vai ficar com 2 alcinhas, você vai buscar mais uma e fechar todas. Aí você caminha 3 correntinhas e novamente faz o mesmo processo. Fiz aqui meus últimos 2 pontos, aí eu faço aqui também 3 correntinhas. Já venho aqui, ó, nesse primeiro ponto, introduzo aqui em cima, ó, busco o fio, passo aqui dentro também, né, fazendo esse ponto baixíssimo. E faço mais uma correntinha, puxo o fio e corto. Estico um pouquinho e já tá. Agora vamos para a cor verde, que a gente vai começar a transformar esse círculo em um quadrado. Você pode introduzir em qualquer espaço aqui, tá? Nesses vãozinhos aqui, ó, da linha laranja. Você busca o seu fio verde. Dá um nozinho para firmar. E aqui a gente vai subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Aqui eu vou colocar mais 2 pontos altos. E vou fazer 2 correntinhas. E vou colocar mais 3 pontos altos. Essa daqui é a primeira quina do quadrado. Ó, tá vendo que ela já ficou aqui uma quinazinha? A gente faz uma correntinha de separação, vem aqui, ó, no próximo espaço e coloca 3 pontos altos. Faz uma correntinha, aqui a gente já vai fazer outra quina, tá? A gente já vem aqui, ó, e coloca 3 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, nesse daqui vai ser o quê? 3 pontos altos sozinho. O próximo já vai ser uma quina. Então, eu faço uma correntinha e já venho aqui colocando 3 pontos altos. Duas correntinhas. E mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Aqui vai ser a nossa última quina. Então, a gente vai colocar 3 pontos altos, fazer 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação e aqui eu vou fazer a minha última grupinho de 3. Faço uma correntinha e aqui eu já vou vir no primeiro ponto, na cabecinha que é do primeiro ponto. Ó, aqui você vai contar 1, 2, 3, né? A terceira que é a cabecinha do ponto, gente, que eu falo. Você fecha com ponto baixíssimo e faz uma correntinha. E aí você já pode arrematar o fio. E aqui já formou o quadradinho, tá vendo? Pode ser que na hora você ache que ficou torto, mas não ficou. É porque aos poucos ele vai ganhando a forma do quadradinho. Vamos para a última cor, que a gente voltou para o bege. Aí a gente vem aqui, ó, na quina do quadradinho, introduz o nosso fio, damos o nó. E aqui a gente vai subir 3 correntinhas. E aqui eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz aqui na fileira de baixo, tá? Vou colocar aqui, ó, mais 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Mais 3 pontos altos, né, no caso. Uma correntinha e aqui, ó, nos espaços eu vou colocar 3 pontos altos. Uma correntinha mais 3 pontos altos. E aqui a gente chegou na quina. Então, aqui, ó, onde que é a quina, a gente vai fazer 3 pontos altos com 2 correntinhas de separação. 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação e 3 pontos altos. E onde tem esses espaços, a gente vai colocar 3 pontos altos separados de uma correntinha. Cheguei aqui no final, já fiz a minha correntinha de separação. Conto 1, 2, 3, na cabecinha do ponto, eu faço um ponto baixíssimo.
Para o meu tamanho, eu vou precisar fazer mais uma voltinha aqui, tá? Então, eu vou caminhar, ó, fazendo pontos baixíssimos até chegar no meio aqui da quina do quadrado. Chegou no meio da quina, eu faço um ponto baixo, subo 2 correntinhas e aqui eu vou começar a trabalhar mais uma fileira, igual a gente fez a anterior. Fiz aqui minha correntinha, chego aqui ó, no último ponto, fecho com ponto baixíssimo e arremato meu fio. Aqui já tá pronto o meu square. E ele ficou, para o meu tamanho, né, que é um tamanho M, com 10 centímetros, tá vendo? 10 por 10. E esse daqui vai ser o tamanho do quadradinho que eu vou trabalhar para minha peça. Para a montagem dessa peça, a gente vai colocar aqui, ó, os quadradinhos 5, 5, né? 2 fileiras de 5 quadradinhos. E aqui em cima a gente vai colocar no meio 2 quadradinhos. E é basicamente isso a montagem, tá? Do nosso cropped. Agora a gente vai costurar todos eles aqui para fazer os outros detalhes. Então, para costurar, eu vou pegar aqui os 2 squares. Vou colocar aqui, ó, os dois pro lado avesso, um em cima do outro. Vou buscar aqui o meu fio bege. E vou introduzir aqui em uma das quinas do trabalho. Eu busco o fio, dou um nó. Minha gente, não esqueçam, tá? Se você estiver gostando desse tutorial, fazendo essa peça, não esquece de se inscrever no canal. Se você é nova por aqui e não é inscrito, só você clicar aí nesse botão vermelho que tá escrito se inscrever, deixar o seu like aí, que é o joinha, e deixa aí um comentário, nem que seja um coraçãozinho, tá? Porque isso ajuda e me incentiva a estar trazendo aqui cada vez mais conteúdos para vocês. Então, vou ser muito grata se você deixar seu comentário, curtir e se inscrever aí no nosso canal, tá bom? Então, aqui, ó, a gente vai introduzir a nossa agulha, buscar o fio e fazer uma correntinha. Aí, aqui a gente vai entrar dentro do ponto, certo? A gente vai entrar aqui dentro do ponto. E a gente vai pegar aqui a alcinha da frente. Deixa eu me aproximar mais aqui para vocês verem bem detalhadinho. Aqui eu vou pegar a alcinha de trás. Ó, percebam que aqui tem 2 alcinhas, ó. Eu vou pegar a de trás. E na outra parte eu vou pegar a da frente. Busco e faço um ponto baixíssimo. Ó, novamente, ó. Pego aqui a alcinha de trás. Pego aqui a alcinha da frente e faço um ponto baixíssimo. Pego a alcinha de trás. Pego a alcinha da frente e deixo e faço um ponto baixíssimo. E aí a união vai ficando dessa forma aqui, tá vendo? As 2 alcinhas de cima, elas se unem, então fica um acabamento bem mais bonitinho. O último ponto que a gente vai fazer aqui é dentro do square, tá? Que a gente faz aqui apenas um ponto e faz uma correntinha, estica o fio e arremata. E aqui todos esses da mesma forma, né? Eu vou unir essa tira aqui, ó, com 5 square. Eu vou unir todos aqui, ó, assim como eu fiz esse daqui. E depois eu vou fazer uma união total assim, tá? Então, aqui, minha gente, eu fiz a união, né, desses dois e aqui dos 5. Agora, a gente vai unir essas 2 fileiras aqui de 5, uma na outra. Então, a gente vai dobrar aqui, tá? E aí, eu vou começar por esse cantinho. E é basicamente a mesma coisa da outra união. Olha, eu fui fazendo aqui, ó, até chegar no meio. Chegando aqui no meio, gente, ó, chegando aqui quase no final do quadrado, onde que a gente finalizava, né?
A gente entrou aqui, a gente entra aqui dentro do ponto, ó, do leque e do outro e faz um ponto baixíssimo, tá? Depois a gente vem para o outro leque, né, que é o cantinho aqui do quadrado, ó. Entra nesse, entra no outro e faz um ponto baixíssimo. E depois a gente já segue pegando a alcinha normal, alcinha da frente, alcinha de trás e fazendo aqui os nossos pontos baixíssimos por todos os squares. Então, aqui, minha gente, eu finalizei fazendo um ponto baixo, tá? E puxando o fio pra dentro, como a gente fez nas outras partes. Aí, aqui, eu tenho 5, né, square. Esses dois aqui, que vai ser aqui da parte de cima, a gente vai colocar ele no meio. Então, esse aqui eu tenho 5, eu vou colocar ele aqui no meio do terceiro, para sobrar 1 e metade de 1. Do outro lado, 1 e metade do 1. E aí, ele vai ficar dessa forma aqui. Antes de prosseguir aqui, minha gente, eu vou arrematar esses fios, porque eu não dou conta de trabalhar com esse tanto de fio para arrematar, não. E para fazer arremate, eu gosto de pegar uma agulha mais fina. Eu peguei aqui uma 1,75. E o que que eu faço? Eu venho escondendo aqui o fio. Aí eu escondo nos mesmos pontos, né, que tem as mesmas cores, dessa forma aqui, ó. Vou passando escondendo. Aí depois que eu rodo assim, que eu vou passando uma, duas vezes por dentro do ponto, eu vou abrir aqui o fio em dois, ó, busco uma das perninhas pra dentro e dou 2 nozinhos. Aí eu caminho mais um pouco escondendo o fio. Abro novamente e dou mais 2 nozinhos. E aí eu venho cortando o excesso do fio. Olha a diferença dessa peça, minha gente, depois do arremate, né? De milhões. E esse aqui é o lado avesso. Esse daqui é o lado da frente, né? Perfeito. Agora a gente vai trabalhar a amarração das costas. E aqui eu trabalhei, ó, 1, 2, 3, 4, 5 fileirinhas, né? Para atravessar um pouco aí as nossas costas, né? Porque esse tamanho desse square, vocês lembram que a gente fez na medida de baixo da axila até a outra axila, certo? Então, aqui para o meu tamanho, eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se o seu tamanho for um PP, você pode estar fazendo 3 cordinhas. Ou se você quiser deixar as costas mais fechadas, você pode fazer mais carreirinhas dessas aqui, tá? Aí vai de acordo com o seu gosto. Eu quero um pouco das costas abertas, por isso que eu fiz 5. Vou mostrar para vocês aqui desse lado como eu faço. Vou pegar aqui o meu fio. Vou amarrar aqui, ó, nesse cantinho do quadrado. E aqui eu vou subir 4 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4. Vou pular esses pontos aqui, vir dentro desse quadrado, laçar e vou colocar aqui 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha, e no outro, 3 pontos altos. E é basicamente só isso, uma correntinha, vem aqui no espaço e coloca mais 3 pontos altos. Chegando aqui no último, eu faço uma correntinha e dentro do espaço eu vou colocar aqui 2 pontos altos. E o último eu coloco bem aqui em cima do ponto. Aqui novamente eu vou subir 4 correntinhas. E já vou vir aqui no espaço e começar novamente a fazer 3 pontos altos separados por uma correntinha. E assim eu vou percorrer até eu ter as 5 fileiras. Então aqui eu fiz 5 fileirinhas, tá, minha gente? E agora aqui eu vou fazer
um acabamento, né, de pontos baixos. Então aqui eu faço uma correntinha, viro o trabalho. Eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada um dos pontos. Aqui no meio eu vou fazer um e um ponto baixo para cada um dos pontos. Chegando aqui no final, a gente faz uma correntinha e corta o excesso do fio. Agora a gente vai trabalhar aqui o detalhe da parte de baixo. Vou pegar o meu fio laranjado, introduzo ele aqui em cima do ponto baixo que a gente fez e dou um nozinho no fio. E aqui eu vou fazer uma correntinha. E aqui eu vou seguir fazendo ponto baixo. Eu vou fazer 2 pontos baixos. Nesse ponto aqui do meio, eu vou colocar 3 pontos altos, ó. 1, 2, 3. Aqui eu vou fazer 2 pontos baixos. E nesse próximo aqui eu vou colocar 3 pontos altos. Novamente aqui, ó, 2 pontos baixos. E chegando aqui nessa parte dos quadradinhos, né, que essa é aquela parte que a gente fez as costas, né? Vocês vão ver que os pontinhos estão em pé, porque aqui os pontos estavam deitados. Então, nesses pontos que estão em pé, a gente vai sempre fazer aqui, ó, um ponto baixo. Nesse ponto aqui do meio, dos 3, no do meio, a gente coloca os 3 pontos altos. Então, coloquei 2, 3. Nesse do lado aqui eu vou fazer ponto baixo. Nesse do meio também ponto baixo. No primeiro ponto alto aqui do bloquinho dos 3, eu vou fazer um ponto baixo. E no terceiro, eu vou colocar... No terceiro, eu vou colocar 3 pontos altos. E eu vou seguir fazendo isso aqui por toda essa parte aqui, ó, de baixo. Um detalhezinho aqui que é bom vocês observarem, minha gente, é nessa divisão aqui dos squares, como vocês vão fazer esse biquinho. Então, aqui chegou no ponto do meio, né, eu fiz meus 3 pontos altos. Nesse do lado, eu vou fazer um ponto baixo. Nesse espaço aqui, eu faço um ponto baixo. E aqui, ó, no meiozinho, eu já trabalho 3 pontos altos. Então, sempre vai ter 3 pontos altos aí no meio dos squares, tá vendo? Aqui eu fiz 3 pontos altos. Aí aqui do ladinho eu já faço um ponto baixo. No primeiro aqui, ó, eu já faço o próximo ponto baixo. E aqui eu já chego no terceiro ponto de novo para trabalhar mais 3 pontos altos. Então, eu segui aqui fazendo os meus lequezinhos, tá? Quando chegou nessa parte aqui, ó, que é a parte de trás, vocês lembram, né? Eu fiz, ó, uma fileira, eu fiz 2 pontos baixos, aí na outra eu coloco 3 pontos altos, na seguinte eu faço 2 pontos baixos, na outra eu coloco 2 pontos altos, assim, até chegar aqui na parte de finalizar. Agora eu vou vir pra cor amarela. E aí eu finalizei aqui, ó, no fim, eu volto lá pro início, certo? Em cima aqui, ó, do primeiro ponto baixo que a gente fez, eu vou introduzir o fio amarelo. Dou um nó. Aqui eu faço uma correntinha. E aqui, ó, entre os pontos baixos, eu vou fazer também pontos baixos. Entre, tá, gente? Aqui, ó, entre os pontos eu faço um ponto baixo também. Quando chegar aqui, ó, nesse ponto do meio, eu vou repetir a mesma coisa. Eu vou fazer 3 pontos altos em cima desse ponto alto. Certo? E aqui eu vou seguindo fazendo ponto baixo. Mas eu não faço ponto baixo em cima do ponto aqui, ó. Eu faço do ladinho. Chegando no meio, eu coloco, no ponto aqui do meio, eu coloco também 3 pontos altos.
Então aqui, minha gente, eu segui finalizando a amarela. E aí eu fiz uma também com a cor bege, né? E aí ficou esses babadinhos aqui, tá? Aí aqui eu já vou seguir fazendo todo o acabamento da peça. Então aqui eu sigo, ó, fiz ponto baixo. Vou fazer uma aqui em cima desse para arrematar. Aqui eu faço dois nesse cantinho, ó, fiz um e faço mais um. Mais um, né, que é para virar o cantinho. Então, nesse último ponto aqui eu faço três, né? Depois eu sigo fazendo um. E agora aqui é só eu fazer do ladinho dos pontos, né? Que era ponto baixo também. Então, do ladinho aqui, ó, de cada ponto baixo, eu faço outro. Cheguei aqui no último grupinho, ó. Aí aqui eu coloco 3 pontos para fazer a viradinha. Aqui a gente vai fazer um detalhe, a gente vai subir aqui uma correntinha para valer como primeiro ponto alto e vamos colocar mais 5 pontos altos aqui, tá? 3, 4 e 5. Aí eu vou vir e vou fechar, ó. Vou pular esse ponto aqui e vou fechar bem aqui no início do próxima fileira. Nesse daqui eu vou subir mais 3 correntinhas e vou colocar mais 4 pontos altos aqui dentro. E vou pular esse ponto, no próximo eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Então aqui eu segui, gente, fazendo o grupinho de 5, né? E fechando no próximo ponto, ó. Aqui, ó, eu fui fazendo 5, aí eu fechei no próximo. 5, fechei no próximo. Aqui na quininha também, ó, fui fazendo. E é só ir pulando uma casinha, tá? Até chegar aqui em cima. Chegando aqui em cima, a gente vai fazer aqui uma correntinha. E em cima de cada um dos pontos, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Chegando aqui no cantinho, eu fiz 2 pontos baixos para virar. E aqui eu já vou vir aqui no próximo espaço e eu vou fazer 5 pontos altos. Eu vou pular aqui pro próximo. E já sigo fazendo 2 correntinhas para subir, mais 4 pontos altos no mesmo espaço. Então aqui eu segui fazendo todos os detalhes, né? Aqui dos lequezinhos, aqui de ponto baixo. E cheguei aqui no último, ó. Fiz também ponto baixo e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo e fazer uma correntinha e puxar o fio para dentro, para arrematar depois. E aí a peça vai ficar assim, agora a gente só vai fazer as cordinhas de amarração. Minha gente, aqui eu trabalhei as cordinhas, né? Então nesse cropped a gente tem uma cordinha que a gente amarra aqui embaixo. E aí a gente tem uma cordinha que ela vem da parte da frente. Aí ela passa aqui, ó, a gente coloca ela no primeiro buraquinho aqui do square, certo? E aí a gente regula aqui a parte de trás com essa parte da frente e amarra. Eu deixei uma aqui faltando para mostrar para vocês como que eu faço a minha cordinha. Eu pego o fio duplo, tá? E aí eu vou introduzir bem aqui, ó, na quina do quadradinho. Aí eu amarro aqui. Aí aqui eu busco o fio, faço uma correntinha, faço mais uma. E aí eu volto nessa daqui que eu deixei, ó. Busco o fio e fico com 2 alcinhas. Tiro as 2. Depois eu volto na primeira, busco o fio, fico com 2, fecho as 2. Aqui eu fiz, gente, nessa cordinha maior, eu fiz mais ou menos 65 centímetros para essa cordinha maior. E essa cordinha aqui de baixo, eu fiz 42, 45 centímetros. Para arrematar aqui, ó, o fio, eu puxo aqui para dentro, corto. Aí aqui, ó, eu deixo um para fora e um para dentro. E dou 2 nozinhos.
Aqui embaixo, na base dele, eu vou escondendo os fios entre os pontos. Ó, busco ele escondendo. Aqui eu abro o ponto. Uma perninha pra cá, outra pra lá, né? Porque aqui eu já tô trabalhando com 2 fios e dou 2 nozinhos. E aqui eu corto o excesso. E esse daqui é o resultado final da peça, tá vendo, gente? Aí ela amarra aqui, a alça vem e amarra. E aqui embaixo você também amarra pra regular. A parte da frente fica assim. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe aí nos comentários o que você achou. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários também, que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? E se você fizer a sua peça, não esquece de me mandar lá no Instagram, porque eu vou amar ver. É só você me seguir lá, @RaquelDaio, que eu sempre estou por lá respondendo vocês no direct, pra gente estar conversando muito sobre nossa paixão, que é o crochê.